É muito provável que em algum momento da sua vida ou atualmente você sofra por causa dos seus pensamentos. Quem nunca pensou sobre algo que estava para acontecer e ficou imaginando mil cenários possíveis e depois, quando aquilo aconteceu, não era nem parecido? E todo aquele sofrimento foi em vão, todos aqueles pensamentos na tentativa de adivinhar o que ia acontecer ou na catástrofe imaginada te fizeram sofrer. Bom, isso não acontece só com você. Não é uma característica somente das pessoas ansiosas, porque todos nós cometemos muitos erros de pensamento. A catastrofização, a tentativa de adivinhar o futuro é só um deles. A gente tem muitas distorções cognitivas, que são os erros de pensamento, durante a nossa vida. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo com vocês. Eu vou mostrar algumas dessas distorções que existem. Quem tiver interesse depois pode pedir, eu tenho uma listinha com diversas distorções cognitivas aqui para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou trazer muitas, mas eu acho que é bem importante a gente saber que isso existe e começar a olhar de uma outra forma para os nossos pensamentos. Bom, a terapia cognitivo-comportamental, ela se baseia no modelo cognitivo criado por Aaron Beck, em que mostra a relação entre pensamento, emoção, comportamento e reações fisiológicas. Então, olhem só a relevância que o pensamento tem na nossa vida, porque é a partir dos nossos pensamentos, das interpretações que a gente tem das situações, é que a gente vai sentir alguma emoção e vai se comportar de determinada maneira. Essa relevância, ela é imensa. Agora imagine que você tenha pensamentos errados, pensamentos distorcidos, e aí você vai ter emoções que não são realmente as emoções coerentes com aquela situação, muitas vezes, e você acaba sofrendo com isso, ou criando uma confusão, ou criando uma situação que poderia ser evitada. E quais são então essas distorções cognitivas, o nome, né, distorções cognitivas, é um ponto central da TCC e nada mais é do que erros de pensamento. Então, se a gente for falar numa tradução para esse termo, é erros de pensamento. Existe esse livro aqui, que depois mais para o final eu vou mostrar ele melhor para vocês, que ele fala muito sobre as distorções cognitivas. Eu quero fazer um vídeo mais aprofundado sobre ele num outro momento. Mas neste primeiro momento eu quero que vocês saibam que existe isso, essas distorções. Eu separei aqui poucas para falar sobre isso com vocês, mas uma delas que eu acho bem importante a gente conhecer é o pensamento tudo ou nada. O que é o pensamento tudo ou nada? É aquela forma polarizada da gente enxergar algumas situações. Então, por exemplo, eu preciso estudar para uma prova, e aí eu penso, bom, para eu me sair bem nessa prova, eu tenho que estudar pelo menos umas 3 horas por dia. E aí, a minha vida é agitada e eu não consigo essas 3 horas por dia, eu só conseguiria uma. E aí eu penso, ah não, então já que eu não posso estudar as 3 horas, então eu nem vou estudar, porque não vale a pena. Esse é um pensamento polarizado, é tudo ou nada. Existe uma analogia que um dia eu ouvi e que para esse pensamento cabe como uma luva, que é o seguinte: imagine que você tem na sua casa um jogo de copos, de 6 copos, que você gosta muito ou que ele tem um valor sentimental para você. E aí você tá um dia lavando a louça e quebra um dos copos. E aí você pensa, bom, agora que esse copo quebrou, então eu vou quebrar todo o resto, todos os outros copos do jogo. Faz sentido? Não faz sentido, mas muitas vezes é assim que a gente pensa e se comporta em determinadas situações da nossa vida. Então, tente identificar se você tem pensamentos tudo ou nada, ou aquela pessoa, se ela me ama de verdade, ela me diz todos os dias que ela me ama e ela tem que estar o tempo todo comigo e ela tem que me ligar toda hora, ou é porque ela não me ama. Não existe um meio termo para pessoas que têm esse pensamento de forma frequente. Não consegue entender que entre o preto e o branco a gente tem uma escala de cores, né? Então é importante exercitar esse pensamento e flexibilizar, tentar perceber, pensar de outras maneiras,
tentar ver por outras perspectivas. Então esse foi o pensamento tudo ou nada que eu trouxe para vocês. Uma outra distorção cognitiva que eu considero interessante também é a desqualificação do positivo ou desconsideração do positivo. É quando você, por exemplo, tirou uma nota muito boa, né? Você tirou uma nota 10 numa atividade em grupo e as pessoas vêm te parabenizar. Ah, parabéns, você foi muito bem. E aí você desqualifica, você diz, não, é porque a prova foi muito fácil. Você desconsidera todo aquele valor que tem você realmente ter tirado uma nota boa. E aí vem aquelas frases, né? Não, isso foi sorte. Ou, é porque estava muito fácil. Ou porque as outras pessoas não foram tão bem porque elas não estavam preparadas, mas foi sorte. E desconsidera a validade de ter tirado uma nota boa, de às vezes ter sido a nota que se destacou numa turma. É como se não tivesse muito valor todas as coisas que você conquista. Então essa é a distorção cognitiva chamada desqualificação ou desconsideração do positivo. Existe uma outra que é o filtro mental. É quando a pessoa ela dá uma atenção indevida só para o ponto negativo de uma situação. Tem um meme na internet que acaba retratando isso, que é das pessoas que falam, nossa, olha que lindo aquele ipê amarelo, olha só aquela árvore, aquela que tem várias flores amarelas, olha que coisa mais linda. E alguém diz, mas faz muita sujeira, né? Desconsidera toda a situação e filtra, como se colocasse um filtro negativo naquilo tudo que tem de bom. Ou fez uma viagem que foi muito legal, conheceu vários lugares, mas aí teve um dia que a comida não fez bem. E aí diz, não, a viagem foi péssima porque eu comi, passei mal. E aí quando vai contar sobre a viagem, só conta sobre aquilo. Fica focando, filtrando só essa parte negativa. Então, essa distorção cognitiva se chama filtro mental. Se você percebe que você vem fazendo isso pode te fazer ter uma visão negativa sobre as situações. É comum na depressão, mas não é uma exclusividade da depressão. É mais comum e acaba atrapalhando, porque as pessoas não conseguem realmente sentir prazer com outras coisas boas que aconteceram numa situação ou em algo, né? Então é importante avaliar como é que está o seu pensamento nisso. Outra distorção cognitiva, e para mim, essa é a que as pessoas mais cometem. Dá para perceber muito assim no dia a dia, vocês vão poder analisar se vocês estão fazendo isso ou se as pessoas que vocês conhecem também cometem esse erro, que é o erro da leitura mental. O que é isso? É você achar que você sabe o que o outro está pensando. Só que ninguém tem o poder de saber o que o outro está pensando, a não ser que ele fale ou que ele escreva para você. Não existe como a gente saber o que a pessoa está pensando. E aí essa distorção cognitiva da leitura mental, ela causa muitos problemas em relacionamentos normalmente. Por quê? Porque as pessoas convivem muito tempo juntos e aí entendem que se eu convivo com ele, eu conheço ele, eu já sei. Quando ele faz essa cara é porque ele tá pensando tal coisa. E realmente, talvez várias vezes na vida, quando ele faz aquela cara, quando ele tá com aquela fisionomia, é porque realmente pode estar pensando, né, daquela forma. Mas e se naquele dia que você está avaliando isso, ele estiver pensando diferente? Então, a gente não pode ter 100% de certeza. O que a gente acaba fazendo? A gente pega, na leitura mental, a gente pega um aspecto ali que a gente tem um fato, que às vezes pode ser, ele mudou a fisionomia, ou ela mudou a fisionomia, ou ela teve uma reação. E aí a gente pega isso, que isso é um fato, a gente viu, tá comprovado, isso aconteceu. E aí a gente completa essa informação com hipóteses. Só que hipóteses são do campo do pensamento. A gente não tem como ter certeza. A gente não tem como afirmar, sim, então isso é verdade. Mas aí o que o nosso cérebro faz?
A gente vai lá, completa com a hipótese aquela informação e passa a acreditar que é uma verdade. E aí a gente pode ou responder para aquela pessoa de acordo com aquilo que a gente está pensando, ou a gente pode sofrer muito em silêncio muitas vezes, ou inúmeras possibilidades de desentendimentos. E aí, claro, eu trouxe aqui o exemplo de que isso poderia acontecer num relacionamento de casal, né? Mas isso pode acontecer na vida em geral, amigos, trabalho, na academia, enfim, em várias situações em que você tenta adivinhar aquilo que a pessoa está pensando. Não temos como fazer isso, certo? Então, sempre que você olhar para alguém e essa pessoa estiver diferente ou, sei lá, não estiver tratando você como você gostaria e você começa a levantar hipóteses, trabalhe nisso como hipótese. Não é uma verdade, é uma possibilidade. Então, você só vai saber o que realmente é quando você falar com ela. Outra distorção cognitiva que eu trouxe aqui é a supergeneralização. Essa também é bastante comum, porque vamos imaginar uma frase comum das pessoas falarem que é: todas as mulheres gostam de ir ao shopping. A gente generaliza uma informação. Eu conheço muitas mulheres que gostam de ir ao shopping, mas pode ter algumas que não. Só que aí a gente generaliza, não, todas as mulheres gostam de ir ao shopping. E aí isso acontece na vida da seguinte forma: digamos que tem um casal e tá brigando porque não fazem as coisas, um não ajuda o outro nas tarefas de casa e tal. E aí, às vezes, essas pessoas se ajudam e às vezes não. E aí um deles diz: porque você nunca me ajuda em nada, nunca faz nada. Então, generaliza. Naquele dia, essa pessoa não fez, aí generalizou para todos os outros dias. Então, a generalização, ela pode se dar dessa forma, como daquela primeira que eu falei ali para vocês, ou aqueles termos que a gente usa, assim, e a gente ouve muito isso na nossa sociedade, na cultura, de que homem nenhum presta. Então, existe uma generalização, ou todos os homens traem. É possível que muitos homens façam isso, é possível que muitos homens se comportem dessa forma, mas a gente não pode generalizar, porque sim, existem aqueles que não gostam de fazer isso, de trair, de enganar. E aí a gente entra nessas crenças de que todos são iguais. Então, avalie se você vem generalizando algumas situações aí na sua vida. A última que eu vou trazer para vocês é uma distorção cognitiva que às vezes causa bastante ansiedade, angústia e sofrimento, que é a deveria. Eu deveria. Esse é um tipo de pensamento que ele não é nada produtivo, assim como os outros também ali das distorções, porém, ele ainda faz com que a pessoa fique, como a gente chama na psicologia, ruminando pensamentos. Esse pensamento ele fica voltando. Ah, eu deveria ter feito mais coisas, eu deveria estar estudando, eu deveria estar indo na academia, eu deveria, e fica preso no deveria. Então a gente precisa avaliar se a gente está pensando muito isso e trocar esse deveria por algo que seja mais produtivo. Ao invés de deveria, pensar: eu vou me programar para fazer tal coisa, porque não vai mudar o que a gente não fez, a gente não vai conseguir mudar, e ficar preso nesse pensamento deveria só vai te atrapalhar. A mesma coisa para a distorção e se, né? Que também é uma outra distorção cognitiva. E se tal coisa acontecer? E se isso? Esse e se que a gente acaba falando muito, também é uma distorção cognitiva, é improdutivo e não te ajuda em nada. Bom, como eu falei para vocês, existem várias. Esse livro aqui, ele traz outras também distorções cognitivas. Esse livro se chama As 10 Bobagens Mais Comuns que as Pessoas Inteligentes Cometem. E aí ele traz técnicas eficazes para evitá-las. É baseado na terapia cognitivo-comportamental. Recomendo muito para quem é profissional, né? Nesse livro aqui, a Judith Beck também já trouxe sobre as distorções cognitivas, já traz aqui. E aí, você pode estar se perguntando:
Mas de onde que vem essas distorções, né? Por que que eu tenho mais distorções do tipo deveria e fulano tem mais distorções do tipo leitura mental? O que que acontece? Como eu falei no vídeo anterior, os nossos pensamentos automáticos, eles são oriundos das nossas crenças. E as nossas crenças são como lentes. É como se a gente utilizasse um óculos para enxergar o mundo. Gosto dessa analogia porque parece que fica mais claro. Então imagine que você está usando um óculos verde. As lentes do seu óculos são verde, o seu óculos é verde. E aí você vai enxergar o mundo em tons esverdeados, certo? Tudo que você olhar com essa lente vai estar num tom esverdeado. Agora imagine que você tem uma crença, eu vou pegar aqui o exemplo da crença de abandono, que você acredita que você é uma pessoa abandonável. Se a gente for trocar a ideia da lente pela crença, é muito provável que você vai olhar para situações da vida sempre com um viés do abandono. Então, qualquer situação que acontecer, você vai ter pensamentos de que você vai ser abandonado. Qualquer situação é um indício para você, porque você está olhando com um viés de confirmação. Você quer confirmar aquela crença de que você vai ser abandonado. Então, talvez distorções cognitivas do tipo, e se a pessoa não me ligar mais? E se a pessoa, sei lá, não for ao encontro que eu marquei? E se ele me abandonar? Talvez essas sejam distorções comuns. Então, tudo isso para mostrar para vocês, né, de que forma que a nossa mente funciona. Eu espero que vocês estejam entendendo. Recebi mensagens e amei as mensagens que vocês mandaram. Continuem me dando um feedback para eu saber se está legal. Eu fico sabendo a partir das curtidas, a partir dos comentários, seja aqui ou lá no meu Instagram, e isso me deixa muito feliz. Obrigada mesmo e até o próximo vídeo.